Pessoal, essa semana entrou em contato comigo um casal que eu já tinha conversado com eles há uns meses atrás. Eles tinham me procurado porque eles tinham intenção de ir para a Irlanda. E aí, agora que está mais ou menos se aproximando do prazo para eles saírem do Brasil, eles me procuraram novamente porque eles ouviram falar muito bem da Austrália e aí eles ficaram encantados e eles queriam saber a minha opinião sobre trocar o destino Irlanda, que já estava tudo certo, a gente já tinha conversado bastante, eu entendi o perfil deles, a gente conseguiu discutir e chegar numa conclusão de uma cidade certa para os objetivos deles na Irlanda. E depois de um tempo, eles voltaram e agora estão nessa dúvida, né, em cima do muro, se vai para a Irlanda ou se vai para a Austrália. Então, sinceramente, a Austrália acaba sendo de fato um destino mais vantajoso para alguns casos, como é o caso desse casal, e eu quero contar um pouco sobre isso para vocês. Quem sabe isso não ajuda vocês aí uma luzinha no fim do túnel, dar um start, mudar de ideia e ir para a Austrália também, ao invés da Irlanda, tá? Mas antes disso, eu quero agradecer a todos os novos inscritos. A gente tem mais de 200 inscritos novos nesses últimos dias. A gente está chegando na marca de quase 60 mil inscritos. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, clica no botãozinho de se inscrever, dá uma moral para a gente conseguir bater essa meta. Por favor, o seu like ajuda muito o vídeo a ser divulgado pelo YouTube, tá bom? Então, quanto mais like, mais esse vídeo vai ajudar e mais pessoas vão poder acompanhar esses conteúdos que eu costumo fazer com uma certa frequência, pelo menos aí uns 2, 3 videozinhos por semana. Claro que esses últimos meses foi bem complicado, a gente mudou de cidade, tá tudo um caos. Vou mostrar aqui para vocês o escritório aqui, ó, tudo caixa ainda para abrir, para desarrumar. Olha aqui, ó, a bagunça que tá na mesa. Enfim, não, vocês não sabem nem a casa que a gente está morando, inclusive tá pior ainda. É creche para criança que a gente ainda não conseguiu colocar direito. Então, sem contar toda a parte de trabalho administrativo, né? Mas vamos que vamos, até semana que vem eu quero colocar tudo nos trilhos novamente e voltar a fazer as lives. Inclusive comenta aqui nos comentários do YouTube se você gostaria de que a gente fizesse uma live sobre Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. Os 3 principais destinos, ou aliás, os únicos destinos que permitem o brasileiro trabalhar com visto de estudos de inglês, tá? Então você que quer estudar inglês e quer trabalhar ao mesmo tempo, só esses 3 países. Querem saber as principais vantagens e desvantagens desse país? A gente pode fazer uma live, bater um papo com vocês ao vivo, tirar as dúvidas ali em tempo real, tá bom? Deixa nos comentários aqui o que vocês gostariam de saber e a gente tenta agendar essa live para a próxima semana, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que eu conversei com esse casal. Então vamos lá. Para começo, esse casal tem 2 filhinhas. Tá? As 2 filhinhas novas, né, eles querem sair do Brasil, eles têm esse sonho de sair do Brasil, morar num país, ter essa experiência fora, né, de morar num país de língua inglesa, aprender o idioma, vivenciar outras culturas, crescer profissionalmente, né, e também gostariam que as crianças tivessem a oportunidade de crescer bilíngue, né, falando inglês, português, quem sabe no futuro outros idiomas, mas o básico, né, inglês e português muito bem, né, de nascença, assim, desde que vai crescendo, aprendendo, a pessoa se torna assim, uma pessoa, além de fluente, consegue pegar a fundo, né, o jeito, o sotaque, né, e você, quando você conversa com uma pessoa que cresceu num país falando inglês, você nunca vai adivinhar que é um brasileiro, né, mas enfim, eles querem ter essa experiência e tem essas 2 filhinhas, né. E a Irlanda, pessoal, é um país que não permite você ter o estudante brasileiro com visto de estudos não pode ter dependentes no próprio visto, né? Então o que eles iam fazer? Eles iam ficar 1 ano na Irlanda ou mais, sem as filhas iam ficar com os avós e eles iam tentar. O menino, ele é da área de TI, né? Ele está entrando na área de TI, então ele tem grandes chances de conseguir se qualificar melhor e conseguir uma oportunidade para trabalhar na sua própria área, onde ele vai conseguir um visto de trabalho que aí sim ele consegue trazer a sua família, né? Trazer suas filhas para morar com eles, né? Enquanto isso, eles vão trabalhando em qualquer coisa na Irlanda, juntando dinheiro enquanto aprendem inglês para depois no futuro investir nisso, né? Trazer as filhas para junto deles. E aí eles conheceram a Austrália e viram que é um país diferente. É mais longe, tudo bem, é uma ilha também. Porém, a Austrália, pessoal, tem o clima favorável. O clima da Irlanda, para quem não sabe, a Irlanda é um país muito chuvoso, né?
Irlanda, Nova Zelândia, Chile, são os países assim que mais chovem no mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, tem 180 a 190 dias de chuva por ano na Irlanda, né? Principalmente no inverno, na temporada de frio, né, que vai ali de outubro, novembro até mais ou menos março, abril, é chuva 5 dias na semana quase sempre, tá? Isso realmente tira muita gente do seu equilíbrio emocional, principalmente brasileiros que estão acostumados com calor, cariocas, pessoas que vivem no Nordeste do Brasil, que não estão acostumados nem com o inverno leve, né? Então, quando chega na Irlanda, é realmente um choque. E a gente vê casos, e muitos casos, a gente que tem uma experiência aí de quase 4.000 embarques só para a Irlanda, a gente já viu dezenas de casos de pessoas com depressão grave, que tiveram que voltar para o Brasil. A gente houve casos, inclusive recente, agora que saiu nos noticiários na televisão, de um brasileiro que infelizmente tirou a própria vida numa depressão que ele provavelmente já tinha do Brasil, mas isso se agravou na Irlanda. Então a falta do sol, a falta da vitamina D, a falta de você poder sair ao ar livre quando você quer, né? Isso pode de fato mexer muito com o estado emocional de uma pessoa, tá? Sem contar, pessoal, que não é só a questão do clima, o intercâmbio em si já é um grande desafio, porque você está longe da sua família, longe dos seus amigos, longe dos costumes que você tem no Brasil, né? As coisas que você está acostumado, os lugares que você vai, o jeito que você conversa com as pessoas, a dificuldade de se comunicar também é um grande agravante, principalmente no início, né? Quando você está engatinhando ainda no inglês, né? Você não consegue se relacionar direito, você se vê preso a uma bolha, né? Só da comunidade brasileira, e você vê que o seu inglês vai ficando cada vez mais longe o seu objetivo de aprender o inglês por conta de praticar muito português, né? Então, de fato, o intercâmbio ele é um grande desafio. Quando você coloca a barreira do clima junto disso tudo, isso pode, se você assim não tiver uma pessoa que tem um equilíbrio emocional forte, pode trazer resultados ruins, né, para a sua cabeça. E aí eles levaram muito isso em consideração, né? Pô, a Irlanda é um país de primeiro mundo, economicamente muito forte, muito emprego, poder de compra muito bom, uma ótima educação, os irlandeses são pessoas maravilhosas, é um país muito bonito, mas embora tenha toda essa estrutura para os filhos, eles se viram assim, poxa, mas o que adianta a gente estar num país, né, morar numa cidade tranquila, que não tem violência, onde as crianças podem deixar brinquedo na rua, sair com os amigos para brincar ali no quarteirão, sem ter essa preocupação de ser assaltado, de ser sequestrado, coisa do tipo, mas não ter o clima adequado para deixar as crianças brincarem na rua, né? Então isso é uma coisa que pegou bastante para ele. E a Austrália, pessoal, é um país que tem um clima muito parecido com o nosso, né? A Austrália é um país muito grande, né? Logo no sul tem um frio um pouco mais acentuado, mas no verão é super quente. Quando você vai chegando mais para o sudeste, para o nordeste, você vai percebendo que cada vez mais alto, né, para cima do globo, esse inverno vai sendo cada vez mais ameno, né? Por exemplo, de Sydney para cima você já percebe que o clima no inverno, por exemplo, Melbourne no inverno eu peguei 2 graus, 5 graus no período da noite, que era frio pra caramba, eu ainda tava numa camper van, não tinha aquecedor, eu tinha que colocar vários edredons assim, mesmo assim eu passava mal de frio. Conforme eu fui pegando a van e fui indo pro norte, chegando em Sydney, as noites já foram muito mais tranquilas, já estava dormindo só de lençol, muito mais tranquilo, e aí eu passei Sydney, foi em direção ao Sunshine Coast, mais quente ainda. E aí tem Cairns, que é como se fosse no nordeste do Brasil, nem tem inverno, né, pessoal? O pessoal nem usa moletom, nada, né? Então eles pensaram muito nisso. E aí eu comecei a contar as vantagens que existe para de você estudar e trabalhar na Austrália. Porque para quem não sabe, a Austrália tem o maior salário de todos os países para fazer intercâmbio de inglês. É o maior salário. Hoje, a média salarial de um estudante é no mínimo 25 dólares a hora. São pouquíssimas pessoas que ganham menos que isso, tá? São raras exceções. Primeiro porque é um país que está economicamente muito desenvolvido, é um país que precisa de mão de obra, principalmente na alta temporada, várias cidades precisando de mão de obra dos estudantes para trabalhar no setor do turismo, né? Hotéis, restaurantes, cafés, pubs, enfim, entrega, né? Fazer várias coisas. Há muitos brasileiros que trabalham em obras, que ganham ainda mais, principalmente aqueles que trabalham aos finais de semana, que ganham quase que dobrado, né?
Então, pessoal, a Austrália, economicamente, é muito mais vantajoso do que na Irlanda. Inclusive, a gente fez algumas contas e a gente percebeu que, se você ficar 2 anos na Irlanda e 2 anos na Austrália, a quantia que você consegue juntar em dólar é muito maior do que juntar em euro. Ah, Cauê, mas o euro custa R$ 5,50, né? R$ 5,50. E o dólar australiano até ontem estava R$ 3,50. Mesmo assim, fica mais... se a gente converter, o que você vai conseguir juntar em dólar australiano é maior em reais do que como você tivesse juntado em euros, por exemplo, tá? Então, o investimento que eles vão fazer inicialmente para poder embarcar para a Austrália vai ser totalmente possível, recuperado e superado, né? Então eles vão conseguir receber mais do que eles gastaram. E aí eles vão investir esse valor para trazer as filhas, né? Quando eles estiverem estabelecidos, com casa alugada no próprio nome, né? Sem precisar dividir casa com outras pessoas, emprego bom e principalmente vão tentar ali, se precisar, se qualificar mais, né? Fazer uma pós, fazer um curso técnico voltado para uma área específica que tem mais demanda por profissionais e por aí vai. Então a gente começou a somar as coisas e a gente percebeu que a Austrália acabava sendo um destino mais apropriado para o objetivo deles, porque são uma família com propósito imigratório, né? Na Irlanda, eles só conseguiriam levar as filhas se eles estivessem no visto de trabalho. Na Austrália, o estudante de inglês pode ter dependente no próprio nome, eles conseguem levar os filhos. Tudo bem que eles vão fazer uma estratégia que eu ainda acho que ainda é melhor, e se estabelecer e aí sim trazer os filhos, né? Mas eles têm as condições, claro, de deixar as filhas com os avós, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas, de fato, você pode sim viajar com sua família se você for estudar inglês. Tanto o seu cônjuge quanto os seus filhos podem ficar como dependentes, né? Então, esse foi o primeiro ponto, né? Fator financeiro e também o fato deles poderem levar a família e ter mais facilidade de manter as filhas no visto de estudos. Porque, por mais que eles não estejam ainda trabalhando com visto de trabalho, eles podem trazer a filha. Então, esse é o segundo fator que pesou muito na decisão. Tá? O terceiro ponto, pessoal, é que é o seguinte: na Austrália, você consegue uma ótima, excelente educação infantil e crianças de 5, se eu não me engano são 5 anos, a partir de 5 anos até 18, eu vou confirmar se é 18, mas é de 5, a partir de 5 até 18, 16 ou 18 anos, alguma coisa assim. As crianças, elas têm o direito à educação, tá? De graça. Então, os filhos conseguem estar matriculados numa escola de graça. Na Irlanda, dependendo de como for, as escolas têm uma taxa, né? Algumas escolas são mais baratas, outras são mais caras, né? Mas isso gera uma despesa também, tá? Outro ponto importante, na Austrália, o salário é maior, né? Eu já falei sobre isso. O custo de vida, né? O custo de vida na Austrália ele é alto, assim como na Irlanda, o custo de vida é muito alto. Mas o dinheiro que você faz, a sua renda que você consegue fazer, principalmente em casal, né? 2 trabalhando, é muito maior a sobra do que na Irlanda. Então eles conseguem investir mais neles próprios, tá? Um outro ponto importante, na Austrália eles conseguem ter uma liberdade maior para poder dirigir no país com habilitação brasileira. Na Irlanda, as regulamentações para drivers, né, elas são um pouco mais enroscadas, porque na Irlanda o seguro ele é obrigatório, você tem que ter seguro do carro, seguro pessoal. Caso você seja pego sem o seguro, você pode ser preso, né? Então, e outra coisa, na Irlanda não aceita, as seguradoras não aceitam a habilitação brasileira de jeito nenhum. Tem que ser irlandesa ou algumas, ou uma, que eu mesmo já tive, aceita habilitação europeia. Eu tinha a portuguesa e só com a portuguesa eu consegui fazer o seguro do meu carro quando a gente morava na Irlanda, só que eu paguei muito caro pelo fato de não ser uma habilitação irlandesa. Então tem esse agravante também. Então o meu carro custou, para vocês terem uma ideia, na Irlanda, custou 900 euros. Um Focus Hatch 2008 custou 900 euros. E o meu seguro custou 1.390 euros. Então o seguro saiu muito mais caro que o carro, né? Por sorte dava para fazer um parcelamento lá.
De qualquer forma, na Austrália tem um ótimo poder de compra, onde você consegue comprar carro barato também, só que você consegue dirigir com a sua habilitação brasileira, né? O fato é que, conversando com alguns brasileiros, né, a maioria deles relatou a mesma coisa. Aqui na Austrália é muito simples de você comprar um carro, o carro é muito barato e a galera consegue dirigir com a carteira do Brasil. Eu não sei de fato se o seguro ele é obrigatório, tá, pro driver, né, para a pessoa que dirige na Austrália, mas eu imagino que seja um seguro, um valor mais simbólico se a gente for comparar a Irlanda. Por quê? Porque a gente vê vários brasileiros gravando vídeo no Instagram, no YouTube, sempre dirigindo, trabalhando, né, no carro, trabalhando como entregador, como Uber, delivery. E a gente sabe que essas pessoas têm que estar regulamentadas, têm que estar com os documentos em dia para poder trabalhar, né, pessoal? Então, o que se espera é que seja mais fácil também para eles terem um carro na Austrália. E um carro em um país, por exemplo, na Irlanda, que chove muito, muda muito a qualidade de vida, né? Na Austrália é um país, as cidades são maiores, na Austrália é um país muito maior do que na Irlanda. Deve caber umas 40, 50 Irlandas dentro da Austrália, né? Então, as cidades são maiores. Então, dependendo de onde eles vão morar, ter um carro vai ser ali literalmente uma mão na roda, né? Então esse seria um ponto importante também. E aí a gente foi, né, colocando, discutindo, detalhe importantíssimo, na Austrália eles conseguem fazer o VET, que é como se fosse um curso técnico nosso aqui do Brasil, que é um curso mais curto, mas que dependendo do curso, dependendo do nível do curso, você consegue ficar até 2 anos depois de férias só trabalhando. Então você faz, por exemplo, 2 anos de curso, depois fica mais 2 anos trabalhando de férias, tá? Então, além de você ter esses benefícios para fazer uma graduação, um curso técnico, higher education, os cursos são mais baratos do que na Irlanda. Então é muito mais fácil, né? O brasileiro ele precisa trabalhar menos, né? Juntar dinheiro por menos tempo para conseguir se inscrever num VET, né? Nesse curso técnico, para fazer alguma coisa na própria área, para aplicar para as áreas, né? Aí eu contei um fato importante em relação à Austrália, é que de uns anos para cá, vem se tornando um pouquinho mais difícil você conseguir o visto do trabalho, tá? Embora seja bem mais fácil do que na Irlanda, dependendo dos setores, porque na Austrália o leque de profissões que dão o work permit, que seria o visto de trabalho, são maiores do que na Irlanda, tá? Depois tem algumas burocracias para você conseguir o visto e tudo mais, e a gente sabe que existem brasileiros que cansaram de estudar porque ficaram tentando visto de trabalho e não conseguiam, e renovando o curso, renovando o curso, renovando o curso, até que ficaram de saco cheio de estudar e fizeram o quê? Foram para Nova Zelândia, porque na Nova Zelândia a imigração, as regras imigratórias para os profissionais de fora são mais flexíveis do que na Austrália, inclusive até faxineiro, cleaner, né, ou lavador de prato, kitchen porter na Austrália consegue, na Nova Zelândia, consegue o visto de trabalho, né? Então foi o que eu falei para eles, depois de vocês passarem alguns anos na Austrália, ter feito curso técnico, né, então vai estar capacitado, né, com certificado internacional, com inglês, dali o mundo é o limite. Dali ele ia ter oportunidades de trabalhar na própria área em vários outros países, né? E a Nova Zelândia é um país de primeiríssimo mundo, né? Eu só não indiquei eles irem para a Nova Zelândia inicialmente fazer o inglês lá, porque na Austrália eles conseguem fazer mais dinheiro. Essa é uma grande realidade. Nova Zelândia é um país até que um pouco mais barato para você fazer intercâmbio, porém você consegue... você investe um pouquinho mais na Austrália e consegue recuperar todo esse valor e ainda mais, né? Então a gente foi conversando e ficou decidido que eles vão para a Austrália. Talvez Perth, talvez Adelaide. Eles querem uma cidade pequena, né, onde eles consigam ter assim, facilidade para fazer as coisas, que tenha oportunidade de trabalho e que não tenha um custo de vida tão elevado para eles conseguirem guardar um pouquinho mais de dinheiro, né? Então coloquem aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça uma live para abordar todos esses temas, né? De fato, Nova Zelândia, Irlanda, Austrália, o que vale mais a pena. Eu não falei o último ponto, que acho que é importantíssimo, né, pessoal? Hoje, isso é muito importante, tá? Você que ficou até o final do vídeo, você vai pegar essa aqui, que acho que é um fator muito importante para a sua decisão final. Porque até um pouco tempo, a Austrália acabava sendo um destino muito caro, tá? Só que o que muita gente não sabe é que, embora os cursos na Austrália sejam mais caros, se você converter tudo e ver o que você gastaria em reais indo para a Irlanda ou para a Austrália, dá basicamente a mesma coisa. Valor de curso, seguro médico,
as taxas da escola, né? Matrícula. Na Austrália não é obrigatório o exame de proficiência, só que o que pesa na Austrália é a comprovação financeira. E aí um outro ponto que algumas pessoas talvez não saibam. O valor que você precisa ter na Austrália é bem maior, né? Na Irlanda, para quem vai embarcar agora em junho, vai ter que ter 4.200 euros para viajar. É uma baita grana. E a gente vai ter que recomendar, dependendo para o destino, a cidade que esse aluno for, a levar pelo menos 5.500 euros. Porque você vai gastar uma parte desse valor quando você chegar até o dia do seu appointment, o agendamento para tirar o seu visto. E tem alguns oficiais de imigração que querem que você, nesse dia, tenha os 4.200 euros. E nem sempre você arruma pessoas para te emprestar esse valor na Irlanda. Eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Então, se a gente for comparar agora, a Austrália acaba saindo ainda mais barato. Por quê, pessoal? Você não precisa viajar com dinheiro para a Austrália. É óbvio que você vai viajar com dinheiro, mas você não tem que levar 5, 6 mil dólares australianos. Você vai viajar com uma quantia suficiente para você se manter durante as primeiras semanas até você conseguir o seu primeiro job, tá? Até você conseguir pagar as próprias contas. E na Austrália, você não tem que ficar esperando a documentação, porque você já vai como estudante, você tem que aplicar para o visto ainda no Brasil ou no seu país de residência, tá? Então você aplica para o visto, comprova o valor, que eu já vou falar que é bem maior que o da Irlanda, e depois você viaja. Chegando na Austrália, a primeira coisa que você vai fazer é alugar um quarto e já tirar a documentação para poder trabalhar. E a documentação não é que nem na Irlanda, você tem que agendar, ficar esperando, tal. Você vai direto, pega a fila, paga o documento e começa a trabalhar, tá? Na Irlanda você tem que ter 4.200 euros no dia do appointment. Na Austrália você não precisa desse valor. Porém, na Austrália, para você aplicar para o seu visto, ainda no Brasil, você tem que comprovar que você tem acesso a 1.753 dólares por mês de estadia. Então, se você vai se inscrever num curso de inglês de 6 meses, que é o igual da Irlanda, você vai ter 7 meses de visto, porque eles te dão mais 1 mês de férias para trabalhar por horas ilimitadas, tá? Aí que vem o pulo do gato. Esses 1.700 e poucos euros, que vai dar aí algo, não fiz as contas de cabeça, acho que vai passar de 12 mil, talvez, 12 mil dólares australianos, alguma coisa assim. Só que esse valor não precisa ser seu. Esse valor pode ser dos familiares. Ah, Cauê, então quer dizer que eu preciso pedir para o meu pai depositar a poupança dele na minha conta? Eu falo, não, ele vai pedir para o seu pai tirar um extrato da poupança dele, do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, do seu irmão, da sua irmã. Prima eu não tenho certeza, tem que ser parentes de primeiro grau, parente que você tem boa proximidade. Por que o governo quer isso? O governo quer uma segurança. Se você chegar lá, mesmo sabendo que você tem direito ao trabalho, mas vai que você se machuca, quebra uma perna, fica doente, fica impossibilitado de trabalhar. O governo não quer bancar esse aluno, tá? Ele quer que o aluno tenha condições de se manter até que ele esteja apto a ganhar dinheiro. Então ele tem esse recurso que ele pode recorrer aos familiares, tá? Então, pessoal, vamos supor que você conseguiu vender seu carro, tinha mais a rescisão, não sei o que, foi lá, juntou 15 mil reais. Ah, vai dar, sei lá, 3, 4 mil dólares mais ou menos. Pega o restante que falta, vai juntando. Junta todos os extratos, aí você vai juntar todos os bolos de documento que são necessários para aplicar para o visto, junto com os extratos seus e dos familiares, e manda para a imigração e aguarda o visto ser aprovado, tá? A maioria dos casos são aprovados, tá, pessoal? Então, eles acabaram vendo que eles têm a quantia necessária para fazer a aplicação para o visto e eles ficaram muito mais encantados com a Austrália por ser um país rico culturalmente, lindas praias, né? São um casal que gosta muito de natureza, gosta de ir na praia, e então não adianta nada você ter tudo isso e não ter só chuva, né? Então a Austrália acabou pesando pelo fator de ambiente, de clima, financeiro, principalmente econômico, e as possibilidades imigratórias, que tem um leque mais flexível de opções mais flexíveis para imigrar com a família, tá? Sei que esse vídeo ficou longe, mas eu sei que eu também estou mexendo com a cabeça de muitas pessoas. Deixa eu lembrá-los aqui que eu tenho um link aqui na descrição do vídeo que dá acesso à minha agenda, caso vocês precisem de alguma ajuda para pesquisa
para estudos, para intercâmbio, qual melhor país para o objetivo de vocês, para fazer uma graduação, para fazer uma pós, só para ir aprender inglês e voltar para o Brasil. Enfim, o que vocês precisarem, podem contar comigo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Confere aí se deixou o like, confere aí se deixou a inscrição e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!